vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estaremos juntos novamente. Para esta aula, nós vamos precisar de caderno, lápis, borracha, apontador e lembre-se, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, é sinal que aquela informação você vai precisar registrar no seu caderno. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para que você organize todo esse seu material. Prontinho? Materiais organizados? Então vamos seguir. Agora você vai abrir seu caderno e vai colocar lá a data de hoje, aula de língua portuguesa. Muito bem. Anotaram? Então vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Trabalhamos bastante, não é mesmo? Então, o que fizemos por primeiro? Nós recheamos nosso baú de palavras com novas palavras. E lembrando, todas essas palavras, elas fazem parte do nosso contexto dentro do cordel que nós lemos. Cada palavrinha daquela pode ter vários significados, mas temos que adequá-las ao contexto que nós vamos utilizar, certo? E se você tiver alguma dúvida, você pode sempre consultar o dicionário, que ele é nosso amigo inseparável nesses momentos, tudo bem? Além de nós vermos novas palavras, descobrirmos significados de novas palavras, nós também lemos em detalhes o cordel da Mariane Bijo, Guia Poético em Verso e Rima de Como se Transformar numa Heroína. E aí, nós fomos elencando as ideias principais de cada estrofe. Vamos lembrar? Então, na primeira estrofe, ela demonstrava pra gente os fatos e feitos históricos. Na segunda estrofe, são as heroínas femininas. Então, ali ela já estava mostrando sobre o que ela falaria no cordel. Depois, ela começou a falar sobre todas as nossas heroínas. A primeira, a Maria Bonita, depois ela falou sobre a Joana d'Arc, a Dandara, a Cleópatra, a Carmen Miranda, a Frida Kahlo, a Malala e por último ela terminou dizendo que todas as mulheres são exemplares e que todas as meninas têm que virar liderança. Então aqui ela destacou ao longo do seu cordel a importância da mulher na sociedade e nós vimos que cada uma viveu em um tempo, não é? Então cada uma foi importante em um momento histórico, tudo bem? Então terminamos a aula anterior com a seguinte questão para vocês. Qual é a sua opinião sobre o cordel de Mariane Bijo? Bom, quando a gente fala em opinião, a gente tem que pensar o seguinte, eu não posso simplesmente falar eu gosto ou eu não gosto. A gente tem que rechear, não é mesmo, a nossa opinião com boas informações, para que ela tenha mais consistência, tenha mais força no momento que a gente vai falar. E eu tenho certeza que você fez isso aí em casa, tudo bem? Então você deve estar se perguntando, o que vamos fazer na aula de hoje, se já vimos tantas questões, em outras aulas? Nós vamos associar, nós vamos fazer o jogo da associação. Durante a leitura do cordel, nós fomos elencando a ideia principal, não é mesmo, de cada estrofe.
E dentro dessas estrofes, nós tínhamos algumas mulheres, ok? E vocês perceberam também que essas mulheres, ao longo de todo o texto, elas foram sendo caracterizadas pela Mariane. O que seriam caracterizadas? Ela foi colocando definições, foi colocando detalhes, né, sobre cada mulher que apareceu ali. Com certeza você já fez isso, alguma atividade desse tipo na escola, a gente chama de adjetivo, tá? Mas o que é importante a gente lembrar que quando a gente está caracterizando alguém, a gente percebe alguns detalhes e aí nós ressaltamos esses detalhes com as características. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o seu caderno e vão fazer o jogo da associação. Como que vai funcionar? Eu vou colocar ali na tela imagem de todas as mulheres que nós vimos, de um lado. Do outro, eu vou mostrar para vocês algumas características. As características que nós já anotamos. E para fazer a atividade, você pode resgatar os seus registros. Agora, se você acha que não precisa, que você quer se desafiar, você não precisa resgatar os seus registros, aí você tenta fazer e depois você faz a correção. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o jogo da associação. Vamos lá? Prontinho? E aí, fizeram as associações? Então vamos corrigir e vamos conferir, né? O que você colocou aí se confere com o que nós vamos fazer aqui. Então a primeira mulher que aparece lá é a Maria Bonita. Antes de nós corrigirmos, vamos voltar ao nosso texto que está aqui do meu ladinho. Vamos ver onde está a Maria Bonita. Olha lá, ela aparece na terceira estrofe. O que diz sobre a Maria Bonita? Que Maria Bonita, ela é sertaneja. Então, Maria Bonita, a gente vai associar a sertaneja. Vamos para a próxima? A próxima mulher que apareceu lá no cordel foi Joana d'Arc. O que dizia lá quem era Joana d'Arc? Qual era a característica dela? Que Joana d'Arc era guerreira. Então, vamos associar Joana d'Arc à guerreira. É a característica dela. Lembra que ela ajudou o exército francês a vencer uma guerra? A próxima lá, Dandara. Vamos voltar para o texto. Então, o que diz lá? Dandara é lutadora. Mas aí você vai me perguntar, mas professora, mas lá no texto Dandara não estava como lutadora, ela estava como prisioneira. Mas lembre que quando a gente falou de características, nós estamos pensando, né, em detalhes dessa mulher e a importância que ela teve naquele momento. Então, tudo que ela fez de importante, que vai enaltecer a mulher. Ok? Por isso que ela vai entrar como
Dandara lutadora. É a característica principal dela. A próxima é Cleópatra. Cleópatra lá, ó, rainha poderosa. Não é isso que diz aqui no nosso texto? Então, Cleópatra, rainha poderosa. Ela foi uma importante governante para o Egito. A próxima, Carmen Miranda, a pequena notável. Lembra lá? Turbantes, suas roupas coloridas. O que diz lá? Carmen Miranda, ela tem uma voz doce. Então, se ela tem uma voz doce aqui, o que se encaixa lá? Voz melodiosa. Olha lá, ó. Voz melodiosa, certo? Uma voz inconfundível. A próxima é Frida Kahlo. O que diz lá? Frida Kahlo, ela é uma artista persistente. Lembra? A perseverança dela, né? A batalha que ela teve ao longo da vida, né? E os quadros maravilhosos que ela tem. E a última é a Malala, que é a contemporânea. O que é contemporânea? Que ela é do nosso tempo. Então, ela ainda está no nosso tempo e ainda faz atividades no nosso tempo. Então, ela é ativista, né? Que foi a que ficou lá. E lembrando que ativista é manifestante. Então, ela está manifestando sempre, né, em prol do povo, em prol das mulheres, para que elas tenham seus direitos garantidos. Tudo bem? Vamos fazer a conferência? Então, eu vou dar um tempinho para você conferir aí. Então, crianças, já conferiram tudo certinho? Então vamos seguir. Eu tenho certeza que você já leu muitos cordéis aí na escola, certo? Vocês lembram que eu falei para vocês que nós iríamos falar um pouquinho sobre o cordel? Eu gostaria que vocês ouvissem essa música. Ouviu? Eu tenho certeza que você já se lembrou de alguma região do país. Isso mesmo, a região Nordeste. Olha lá no que fica. Região litorânea, né? É a região que mais temos estados. Isso mesmo. A região Nordeste é a região em que nós temos a maior popularidade do cordel. Não que outras regiões não tenham, não é isso. Todas as regiões conhecem a literatura de cordel, não é mesmo? Mas a região Nordeste é a região que mais tem essa popularidade, tá? Mesmo porque foi lá que ela iniciou o processo, ok? Lá no começo, quando falávamos em literatura de cordel, todos os temas eram relacionados à vida do Nordeste naquele momento, principalmente na região da Caatinga. Então, os temas abordados nos cordéis, naquele momento em que começou, né, a sua escrita, relatava muito a questão da seca, a questão da fome, da miséria, a condição que as pessoas viviam naquele momento. Mas vejam só, claro que a gente sabe que o Nordeste não é só isso, o Nordeste tem muito mais coisas, mas a gente está falando do cordel, e o cordel, a princípio, retratava esses temas. Por quê? O cordel se faz de temas populares. Bom, mas a gente está falando de literatura de cordel, cordel daqui, cordel dali. E o que é cordel? O que significa, né, o cordel? Vocês devem ter percebido aqui na mesa que eu tenho vários elementos, né? O primeiro deles é esse aqui, ó. É a corda. Então, cordel é a corda. A corda por quê? Que eles usavam a corda para pendurar os folhetos do cordel. Claro que na nossa imagem nós não temos, né,
a foto dos cordéis penduradinhos. Mas nós temos aqui, ó. Estão vendo aqui atrás de mim? Então nós temos os cordéis que eram assim que eles eram pendurados. E eles eram vendidos nas feiras, eram expostos nas feiras, os autores fabricavam, né, escreviam eles à mão na época, e aí colocavam, né, nas bancadas também, da forma que está aqui, ou penduradinhos na frente, ou em tapumes. Então era assim que era feita a divulgação do trabalho desses autores. Era assim que era a venda dos cordéis. Tá? Então eles eram expostos sempre em varais, por isso que se chama literatura de cordel. Tudo bem? Então, como eu disse, eles eram vendidos da forma que está na imagem, ou essa que está aqui atrás de mim, representada. Também eram vendidos, né, nas bancas, assim como estão esses aqui na mesa. E outro item, outro elemento muito importante no cordel é a xilogravura. Xilogravura é uma técnica, tá, que eles utilizam para fazer as imagens. E as imagens sempre relacionadas à história do cordel. Tudo bem? Então a xilogravura, ela é uma técnica em relevo sobre madeira. Então eles usavam a madeira, faziam o desenho nela, passavam a tinta e carimbavam na folha. Assim como vocês estão vendo aqui pendurados e esse aqui na minha mão. Tá? Aqui é só um exemplo. Lembrando que esses cordéis que nós temos expostos aqui são de crianças da rede municipal. É um trabalho que elas fizeram. E é um processo parecido com o carimbo. Por que processo parecido com o carimbo? Porque eu tenho relevo, eu tenho a tinta e a tinta vai carimbar a folha. Por isso. Além da xilogravura, que é essa da imagem que vocês estão vendo ali, um exemplo, né, a madeira, o relevo, a tinta, nós temos outra que se chama isogravura. Essa com certeza você já fez na escola, né? Que é mais comum. Tá? Então a isogravura ela é uma técnica vinda a partir, né, da ideia da xilogravura. Para vocês terem uma ideia, Curitiba ela é referência, né, na arte de gravuras. E gravuras podem entrar várias técnicas diferentes. Então, já que estamos falando de cordel, lembra que eu falei do dicionário? Ele é muito importante em tudo que nós fazemos na escola e fora dela, porque ele nos dá o apoio de saber significados das palavras. Então, o cordel, segundo a definição do dicionário, é um gênero literário de origem portuguesa. Origem portuguesa? Mas a professora não falou que era do Nordeste, que lá que começou? Sim, lá começou a sua propagação, né? A sua divulgação aqui no país. Mas o gênero literário do cordel, ele começou lá em Portugal. É uma poesia popular frequentemente rimada, ou seja, ela precisa da rima para dar a musicalidade, o ritmo, a entonação, tá bom? E é uma literatura popular. Por que popular? Porque ela é direcionada para a população. E o que é importante lembrar que a escrita da literatura de cordel, essa aqui, ó, do folheto, ela é uma linguagem mais livre, mais solta, tá? Então ela marca a oralidade, ou seja, eu posso escrever os meus cordéis de acordo com como eu falo, mas eu estou produzindo um cordel que vai retratar alguma coisa, né? Alguma situação, tudo bem? E também ela é apresentada em livretos pendurados em cordinhas, como eu já mostrei para vocês. Só que ela não é só assim. Vocês viram aqui que eu tenho alguns livros. Então, hoje em dia, o cordel, além de ter a sua forma tradicional nos folhetos, ela pode ser representada em livros. Nós temos também em sites, você consegue, né, facilmente pesquisar alguns cordéis. Nós temos os cordéis, né, com movimento. Os cordéis também, eles aparecem em outras comunicações. Vamos pensar assim, você já viu o filme O Auto da Compadecida? Então, o Auto da Compadecida, ele usa também algumas características do cordel, né? Começar a pensar na própria música, né? Que se eu tocar para você, você já vai imaginar e já vai se lembrar do filme. Então, ele traz isso. Novelas também já foram retratadas em formas de cordéis, tá? Então, o cordel, ele não se restringe só a esses que estão aqui. E ele tem uma vertente, né? Ele tem um leque de opções muito variada. Bom, então nós vimos ali que ele é de origem portuguesa. Então aqui está o nosso mundo. Então vejam só, se ele é de origem portuguesa,
Ele saiu, ó, lá de Portugal, como mostra a nossa flechinha. E lá de Portugal ele chegou aqui no Brasil, na região Nordeste, como eu falei para vocês. E isso aconteceu logo após o descobrimento do Brasil. Vejam só, quando os portugueses vieram para colonizar o Brasil, lá em torno de 1500, eles trouxeram essa ideia da literatura de cordel. Só que não tinha esse nome. Lá em Portugal, a literatura de cordel é chamada de cantigas, ok? Que também retrata a vida das pessoas, que também mostra, né, a situação que elas viviam e tudo mais. Aí, aqui no Brasil, ela só foi espalhada, difundida, lá pelo século XIX, século XX, que daí ela tem essa roupagem, ele tem esse formato que a gente conhece hoje, tá? Seja um cordel do folheto ou seja no livro. E além de tudo, é uma literatura muito gostosa de ler, né? Porque ela é cheia de ritmo, entonação, né? Bom, quais são, né, as finalidades da literatura de cordel? A primeira é informar. Então, lembrando que quando a gente fala em cordel, a gente está falando em informação, é um momento histórico. Tá? Então, é o momento que está acontecendo alguma situação ali na população, na sociedade, então eles retratam isso na literatura. A literatura, do modo geral, ela se mistura com a história. Nós também temos a finalidade de divertir. Tá? Então, ela é uma diversão. Né? Ela não está contando piada, mas ela conta situações engraçadas também, porque ela é cheia de humor. A linguagem, como eu já disse, é uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem do cotidiano. Lembre-se, quando a gente está falando, a gente comete alguns errinhos na fala, né? O erro de concordância, eu mesmo faço isso, né? Ou o erro, às vezes, de uma escrita. Mas como ele utiliza uma linguagem coloquial, o folheto do cordel, né, a literatura do cordel de modo geral, então ela é mais livre, assim. Claro que hoje que precisa ter essa preocupação com a escrita, porque as pessoas vão ler e precisam entender, né, mas eu tô falando em relação à linguagem em si no modo geral, tá bom? Porque lembre-se, lá no começo, ela era utilizada para só ser declamada, cantada. E os temas populares são folclore, temas religiosos, políticos e da realidade social e muitos outros mais. Um deles nós já vimos, né? Que é a questão da mulher. Muito bem. Agora, para a gente dar um tempinho, que é muita informação, né? Que eu dei para vocês agora, que a gente trocou uma ideia aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão achar no Caça-Palavras 5 palavras sobre a literatura de cordel que eu falei até agora. Certo? Então eu vou dar um tempinho para vocês. Olha lá o Caça-Palavras. Vocês vão achar lá 5 palavrinhas. O que você vai fazer? Achou a palavrinha? Anota a palavrinha, porque nós vamos usar essas 5 palavrinhas, outra dica, daqui a pouquinho, tá bom?
Acharam todas as palavrinhas lá? Lembram da dica? 5 palavrinhas relacionadas ao que eu já tinha falado, a literatura de cordel. Então vamos à correção? Primeira palavra, cordel. Vamos lembrar? Cordel significa a corda que prende os folhetinhos. Se você esquecer, se tiver dúvida, é só olhar atrás de mim aqui, ó, tá bom? Próxima, xilogravura. Xilogravura é a técnica utilizada para fazer as imagens. Lembram as ilustrações? Olha aqui, ó. Certo? Aqui é um exemplo de xilogravura. E lembre-se que a xilogravura é feita em madeira. Isogravura é no isopor. E tem outras também, claro. Nós temos a próxima lá, Nordeste. Nordeste, então, não é a origem. Nós já falamos sobre isso. Nordeste é onde chegou a literatura de cordel. Lembra, em forma de cantiga, ela foi modificada para os folhetos. E aí começou a se popularizar, né, no Brasil inteiro. Tá? Então, ela se reinventou, podemos dizer assim. Mas o berço no Brasil é no Nordeste. Próxima lá, costumes. Costumes quer dizer o hábito que as pessoas têm. Nós temos costumes, eu tenho costume, né? Então, o que cada um é, cada povo, cada região, tá? Então, ela retrata isso. E cultura, né? Cultura, então, é tudo que envolve aquela região, aquele estado, não é mesmo? Bairro. Então, cada bairro também tem sua cultura, cada região tem sua cultura. Né? Mas todas elas são importantes para a construção do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade. Muito bem. Feita essa correção, eu vou dar um tempinho para vocês observarem todas elas e anotarem aquelas que você não achou. Correções feitas? Então vamos seguir. Agora nós vamos falar sobre 2 assuntos importantes também que faz parte do cordel, né? O primeiro, que a literatura de cordel é patrimônio cultural imaterial do Brasil. Você sabe o que é um patrimônio cultural? Então, patrimônio são todos aqueles documentos, aquelas informações que nós temos, né, reunidas, pode ser no museu, né, numa biblioteca, enfim. Então, é um documento que ele não tem valor em dinheiro, ele tem valor para a história de um povo, tá? Então, o nosso cordel, ele é patrimônio cultural, tá? Então, ele é muito importante para a construção do nosso país. Então, ele faz parte da história do nosso país, né? Assim como outro documento, por exemplo, a Certidão de Nascimento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ela é um patrimônio cultural. Por quê? Porque ela faz parte da nossa história, tá? Então, ela é importante naquele momento e para o restante, né, de outros tempos, para outros momentos também, tá? Um exemplo para vocês saberem que nós temos também o patrimônio natural. Natural, lembra? Natureza. Aqui no Paraná nós temos o patrimônio natural, que é Cataratas do Iguaçu. É um patrimônio natural, certo? Então a gente tem tanto em relação à natureza, quanto em relação a documentos, a fotos, a literatura, ok? E alguns cordelistas. Primeiro lá, Leandro Barros, o segundo, Mestre Azulão, e o terceiro, eu tenho certeza que vocês já leram na escola, que é o Patativa da Saré. Ele é o mais conhecido, né? Porque nós trabalhamos bastante com a literatura dele, porque a literatura dele também tem muita coisa infantil. Então a gente trabalha bastante, com certeza você já deve ter trabalhado. E agora a Mariane Bijo, né? Porque ela também, a literatura dela é infantil. Além de cordel, ela também faz outras produções. Então vale a pena a gente sempre estar lendo, né?
todas as produções dos nossos autores. A leitura ela é super importante para a gente, né? Porque além de fazer a gente viajar para outros mundos, né? Isso também vai ajudar a gente a ampliar o nosso repertório, o nosso vocabulário, né? Quanta coisa a leitura faz pela gente. E antes de encerrarmos, olha aí que eu tenho para vocês. Lembram-se das 5 palavrinhas que vocês acharam no caça-palavras? Nós vamos usá-las agora, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm esse texto aqui, ó. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e conforme vocês vão copiando o texto, né? Porque é uma informação, vocês estão vendo, né? Muito importante e é um texto recheado dela, de várias informações sobre o que nós estamos falando hoje. Então, conforme vocês vão copiando, vocês vão encaixando as palavrinhas no texto, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu vou dar bastante tempo para vocês fazerem essa atividade.
prontinho? Preencher o texto? Ficou alguma informação aí que você ainda não conseguiu colocar? Sem problema, claro, né? Fazemos juntos agora. Então vamos ler o texto conforme vamos lendo. Nós vamos encaixando as palavrinhas e se tiver alguma dúvida, eu já falo aí para vocês. A literatura de... Qual palavrinha que a gente pode pôr aqui? Cordel. Por que é disso que nós estamos falando? A literatura de cordel é uma linguagem literária popular e tem como característica contar histórias em forma de poesia e de rimas. Além disso, são ilustrações, o que encaixa aqui? Xilogravuras. São ilustrados com xilogravuras. Aí você vai me perguntar, mas lá no caça-palavras, professora, não tem xilogravuras, tem xilogravura. Pois é, só que o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos fazer a concordância. Se a palavra ilustrados está no plural, nós temos que colocar no plural também xilogravuras, porque senão não fica correto, tudo bem? Então tem que prestar atenção e sempre fazer a concordância. E nós estamos falando de um texto formal. Se eu estiver falando aqui com vocês e às vezes acontecer um deslize de eu errar a concordância, não tem problema, porque nós estamos falando oralmente, né? A oralidade permite certos deslizes pequenos. Agora, na escrita formal, temos que ter um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Continuando. Ele tem este nome devido à forma como eram vendidos antigamente, pendurados em cordas ou barbantes, nas feiras públicas. O cordel tornou-se popular no... Também tá fácil. No Nordeste, muito bem. No Nordeste brasileiro, onde as histórias e lendas do sertão foram contadas, assim como o que sobrou aí? Costumes, né? Como os costumes e a cultura da região. Vou dar um tempinho para vocês, só para conferirem, para ver se já tá tudo certinho, tá bom? Corrigidos? Então vamos para a nossa atividade final. Na atividade final, na verdade, é um desafio para você. Vamos lá? Vamos produzir um cordel? Lembra que nós vimos que ele tem características semelhantes ao poema, ok? Característica quer dizer o modo de fazer, o modo de escrever, a forma com que a gente vai expressar, né, as nossas ideias. Então, a minha atividade para vocês agora é: produza uma quadra sobre o tema da nossa aula, mulher. Aí você vai falar assim, mas professora, você não falou em quadra, o que é quadra? O que é isso? Calma, vamos lá. Quando a gente fala em quadra, quer dizer que eu tenho que produzir uma estrofe com 4 versos. Então, quadra, quadro, 4, tá? Então, são 4 versos. Tudo bem? Então vocês vão produzir sobre a mulher e vocês viram que a gente viu bastante informação sobre a mulher e muitas palavras que vocês podem utilizar aqui, tá? Agora, se você quiser fazer uma estrofe com 5 versos, uma estrofe com 6, pode, não tem problema. O próprio cordel que nós lemos da Mariane tinha 7 versos. Aí a escolha é sua, mas o nosso desafio é fazer uma estrofe com 4 versos, tudo bem? E lembrando que quando eu estou trabalhando o cordel, eu tenho que fazer a rima de modo alternado, certo? Eu vou alternando as rimas assim como nós ouvimos o cordel da Mariane, tudo bem? Então eu vou dar um tempinho aí para que você copie essa informação.
Anotaram aí o desafio? Então tá. Então lembrando, você pode fazer 1 ou 2 estrofes, isso vai, né, a critério seu, né? Vamos ver o quanto a sua criatividade está aí para você produzir, tá? Só um recadinho, na próxima aula, né, já deixa preparadinho aí perto de você uma folha sulfite, porque nós vamos usar, tá, na próxima aula. Então já deixa ela reservada aí, uma folhinha sulfite, tudo bem? Então, até a próxima aula, ok? Tchau!